Meus queridos irmãos e irmãs, que bom que nós estamos reunidos hoje aqui mais uma vez para celebrarmos a Eucaristia. Hoje, nesse dia, nós celebramos, como comunidade, o dia do catequista. Agradecemos a Deus por essa vocação tão importante que nos ajuda na evangelização das crianças, dos jovens e dos adultos da nossa comunidade. Algumas semanas atrás, nós celebramos a Semana da Família. Eu me lembro que a gente sempre se reunia algumas vezes lá no salão para as atividades da Semana da Família, e toda noite que tinha lá alguma reunião, a gente colocava lá um tanto de cadeiras, 50, 60, às vezes um pouco mais, depende do dia, E aí geralmente as pessoas iam chegando lá para os momentos de oração e iam ocupando as últimas cadeiras, as de trás. E aí quando as cadeiras de trás estavam todas cheias, ao invés das pessoas sentarem na cadeira da frente, elas iam lá onde estavam as cadeiras empilhadas, buscavam mais uma ou duas, para colocar mais para trás ainda, para ficar mais no fundo ainda, e não ocupar os lugares da frente. Eu fiquei pensando nisso quando li mais uma vez esse texto do Evangelho, porque às vezes parece que a gente pega o texto e leva um pouco assim ao pé da letra, Então Jesus falou, olha, a gente tem que sentar nos últimos lugares, então a gente vai fazer isso. Mas Jesus, quando ele disse essas palavras que nós ouvimos hoje no Evangelho, ele não estava falando aqui da igreja. Aqui na igreja, todos nós somos convidados de honra. Então, o primeiro lugar é sempre nosso. A gente deve chegar e ocupar os primeiros lugares. É ruim a gente celebrar às vezes aqui com os bancos vazios, Até porque a gente como comunidade se reúne, e a gente tem aqui no centro, de nós, o altar, que é o próprio Cristo, Jesus aqui no nosso meio. Então, quanto mais perto do altar, ou seja, mais perto de Jesus a gente está, melhor, A gente deveria pensar assim. Mas isso é só um parênteses, para falar da palavra de Deus. Bom, Jesus, quando ele estava dizendo dessas regras, ele não estava falando de regra de etiqueta, nem de comportamento, não era esse o objetivo de Jesus. Mas Jesus ele estava falando desse banquete, ele conta essa história, falando desse banquete. Ele estava falando, na verdade, do banquete eterno, do banquete do reino dos céus. Um banquete onde todos nós somos chamados a participar. Mas para estarmos nesse banquete eterno, a gente começa a estar nesse banquete já aqui na ceia da vida, no banquete da vida. Então, os caminhos, a maneira como nós conduzimos a nossa vida aqui no mundo, nesse mundo que nós estamos, é que nos dá a possibilidade de um dia estarmos na eternidade também, junto do Senhor, ao lado do Senhor. E esse caminho, Jesus nos fala de duas coisas que são muito importantes nessa jornada. A primeira delas é Jesus que nos fala em relação à atitude de humildade. Então, quando Jesus fala dessa maneira, olha, ocupa o último lugar, e aí se o dono da casa te chamar e te coloca no primeiro, Jesus está falando da atitude de humildade, que é uma atitude que Ele próprio, sendo Deus, teve em primeiro lugar. De todas as pessoas que já passaram nesse mundo, ninguém teve um coração tão simples e humilde como o do próprio Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, não nos textos de hoje, mas num outro momento, a palavra de Deus diz assim, que Jesus não fez do ser igual a Deus, ou seja, do fato dele ser Deus, um motivo de usurpação, mas pelo contrário, ele esvaziou-se de si mesmo, assumiu a nossa condição humana e enfrentou tudo aquilo que nós enfrentamos, todos os aspectos da nossa humanidade, menos o pecado, inclusive a morte, para nos trazer a salvação. Então Jesus se fez o menor de todos, Jesus se fez o servo de todos para nos salvar. Então, quando ele fala dessa maneira para nós, é um convite para que a nossa atitude seja semelhante a dele, e que nós também possamos construir em nós um coração que seja manso e humilde, como era também o coração de nosso Senhor. A humildade, ela é importante porque a humildade nos coloca no caminho de uma vida santa. Para sermos santos,
é necessário ser humilde. Não tem como ser santo sem essa característica da humildade. A soberba, o orgulho, a autossuficiência são como doenças que ferem, que atingem o nosso coração e nos destroem por dentro. O coração humilde nos aproxima de Deus e nos aproxima da sua graça. Um coração humilde reconhece que precisa de Deus, que necessita de Deus, que não existe vida sem a presença de Deus, que tudo aquilo que eu sou, que tudo aquilo que eu tenho, só é possível porque Deus permite, porque Deus providencia, porque Deus nos dá, de forma generosa. Inclusive, um coração humilde é capaz de reconhecer que necessita do perdão de Deus, da misericórdia de Deus. É impossível chegar diante do padre, por exemplo, para se confessar no dia do sacramento da reconciliação, A gente vai pedir o perdão. Não tem como se confessar sem um coração humilde, porque eu preciso de humildade para reconhecer os meus erros, os meus limites, as minhas fragilidades, para rasgar o meu coração e permitir ser curado pela misericórdia de Deus. Preciso dessa humildade. A humildade nos coloca numa atitude constante e plena, sempre, de reconciliação com Deus, de perdão com Deus. E um coração humilde também nos ajuda a reconhecer o sofrimento e a dor do nosso irmão. Jesus, ele muitas vezes, na palavra de Deus, ele se coloca como compassivo. Ele olha a dor das pessoas e sente compaixão do sofrimento. Então, um coração humilde também nos permite agir dessa mesma maneira que Jesus Cristo agia. Quando a gente olha os muitos pequeninos do reino de Deus, que se tornam pequeninos, muitas vezes nem é pela própria escolha, mas porque a condição do mundo, da sociedade os coloca assim. Então, uma pessoa que se vê no meio de uma guerra, por exemplo, de um conflito, uma pessoa que não tem a sua terra para cultivar, uma pessoa que não tem a sua casa para morar, ou alimento todos os dias na sua mesa, e que de muitas formas sofre violências, sofre com a desigualdade, sofre com tantas coisas que tiram a dignidade daquela pessoa, sofre com as enfermidades, com os males do corpo, da alma, do espírito. Então, olhar para o irmão que sofre e sentir compaixão também só é possível com um coração verdadeiramente humilde. Isso não é possível se não for dessa maneira. A segunda atitude que Jesus Cristo nos ensina, quando ele fala assim: olha, você que é dono da festa, vai organizar uma festa, é muito fácil você convidar os seus amigos, os seus parentes, os seus vizinhos, alguém que é mais poderoso, alguém que pode fazer mais. É fácil convidar essas pessoas, porque essas pessoas, de alguma maneira, têm como te dar algo em troca, tem como retribuir o convite, o bem que você fez. Então, quando você for fazer uma festa, um jantar, convida aqueles que não têm como te retribuir, aqueles que não têm como fazer por você o mesmo que você fez por ele. Jesus, ele fala da gratuidade. Mais uma vez, Jesus não está fazendo regras de etiqueta. Não é que ele está proibindo a gente de fazer uma festa lá na nossa casa, de nos confraternizarmos, de chamar os amigos, os familiares. Não é isso. Não é que Jesus não quer que a gente faça isso. A gente pode continuar fazendo. O que Jesus está querendo dizer é que tudo aquilo que nós realizamos, as atitudes que nós fazemos, elas devem ser, no máximo que a gente pode, de uma forma gratuita, ou seja, sem esperar uma recompensa. E isso, para nós, se torna um desafio muito grande, porque no mundo que a gente vive, isso é quase impossível. Hoje, tudo que a gente vive, as pessoas com muita dificuldade vão pensar em fazer algo realmente de forma gratuita. Tudo a gente espera uma recompensa, tudo a gente espera um elogio, tudo a gente espera um prêmio, um reconhecimento.
Por melhor que seja, a gente espera algo em troca. Muito difícil a gente fazer algo realmente livre, sem esperar uma retribuição. Ao menos para construir uma imagem, a gente faz as coisas. Eu quero que pensem bem de mim. Eu quero que olhem para mim e enxerguem uma pessoa boa, de coração aberto, de coração generoso. Então a gente faz isso, a gente se preocupa muito com a imagem. Mas essa atitude gratuita, como uma atitude de humildade, nos aproxima muito de Deus, porque é assim que Deus age. Imagina se Deus fizesse as coisas por nós, sempre exigindo algo em troca. Ou se Deus fizesse as coisas por nós, apenas por conta do nosso mérito. Deus fizesse só aquilo que a gente merece. O que seria de nós? Deus age conosco sempre na gratuidade. Deus faz as coisas por nós simplesmente porque Ele é bom, porque Ele é Deus, sem esperar nada em troca de nós, mas porque Ele nos ama, que Ele nos considera filhos, queridos, que Ele zela, que Ele cuida, que Ele ama. Então por isso a gente deve buscar realizar. Então essa imagem de Cristo que a palavra de Deus fala para nós hoje, na segunda leitura, a carta aos Hebreus, que fala de um Cristo que quer estabelecer uma nova aliança, um novo compromisso conosco. Essa nova aliança, ela tenha como base a humildade, ela tenha como base a gratuidade, que assim a gente consiga se esforçar. E esse é o caminho, a trajetória que a gente faz para ocuparmos o nosso lugar de honra no banquete eterno, na celebração da eternidade, na vida que o Senhor prometeu e garante para todos nós no seu amor. Que a gente possa confiar nessa graça que Deus nos propõe hoje e caminharmos segundo a sua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.